É hoje nosso convidado Paulo Lourenço, cientista, professor da Escola de Engenharia da Universidade de Minho, é distinguido com uma bolsa de 3 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação. Vamos já saber o que vai ser desenvolvido com esta bolsa. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Obrigado. Vamos já falar então desses projetos com esta bolsa milionária. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar também de um investimento de 600 milhões na indústria. O Governo aposta no digital. Por que é que decidiu destacar este assunto? Eu decidi destacar este assunto porque, de facto, o acontecimento foi ontem, portanto, é a segunda fase e é um investimento muito grande na transformação digital. O evento correu em Guimarães, na Universidade do Minho, onde está sediado o Laboratório Colaborativo DTX, portanto, que envolve empresas grandes, nacionais e financiamento do governo para revolucionar o mundo. E, portanto, há uma frase muito famosa do Abraham Lincoln que dizia: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Isto tem a ver com isto. Portanto, de uma forma simples, a primeira revolução industrial foi a máquina a vapor e, portanto, na fiação, na têxtil, na agricultura. Depois passamos para, essencialmente, uma revolução energética com o petróleo, com a eletricidade. Passamos depois para a computação, para a robótica e hoje estamos numa revolução diferente, que é essencialmente ligada à inteligência artificial, à digitalização de tudo à nossa volta, sensorização massiva, digamos, sistemas ciberfísicos em que estamos permanentemente ligados. Mesmo numa área como a construção, onde às vezes somos acusados de algum conservadorismo, as expectativas é que vamos ganhar 10% a 20%. E, portanto, em investimentos de milhares de milhões, é um potencial de ganho enorme. E, portanto, ou a nossa indústria sofre esta revolução e se prepara para ela, ou vamos perder a concorrência e vamos, de facto, comprometer o futuro do país. Uhum. E ainda ontem o Primeiro-Ministro falava, aliás, o Ministro da Economia falava na formação dos trabalhadores para conseguirem andar para a frente com a questão tecnológica e também com o digital. Não é necessário só investir, é preciso também dar formação. Essa é uma questão muito importante. A formação terá de ser a todos os níveis, certamente. Há profissões que já sabemos que vão desaparecer, há muitas profissões que vão ser criadas. De facto, esta revolução que passa pela inteligência é diferente da revolução que tem passado exclusivamente pela mão de obra. Nós tivemos uma sessão impressionante a semana passada num Congresso Internacional em Guimarães de uma empresa que tem como motto, em inglês, "We make it before we make it". Ou seja, há o produto digital antes do produto físico. E, portanto, o que nós estamos a falar é de fazer as coisas com muito mais segurança, de fazer as coisas permanentemente ligadas, e é uma revolução a todos os níveis. E vai passar também por uma grande formação e, portanto, por alteração do paradigma do emprego como temos hoje. Uhum. Falamos de um tema que é também um sinal de avanço, o sonho do TGV em Portugal. A Comissão Europeia insiste neste assunto, dá prioridade também às relações ferroviárias transfronteiriças. Pois é um tema para Portugal complicado, não é? Portanto, é um tema que tem sido tabu. De facto, a Comissão Europeia, por exemplo, num relatório recente, chama a atenção que é preciso fazer uma análise de custo-benefício. Pior que um investimento, digamos, que tem pouco retorno, é um investimento sem retorno, mas um investimento, por definição, é algo que vai criar riqueza no futuro. Mas a ferrovia é, de alguma forma, uma imagem, eu acho, de um falhanço societal que nós tivemos. Porque nós tivemos grandes planos de investimentos, tivemos o Ferrovia 2020, uma notícia recente também no Público dizia que está a 10% da sua execução, e 2020 é amanhã. E temos, de facto, ligações ferroviárias que são muito más. E, portanto, ao nível, um estudo europeu classifica-nos na cauda da Europa, de facto, porque a utilização é deficitária. A ligação Porto-Lisboa, vemos composições ultrapassadas, vemos linhas sem qualidade, que não têm conforto, vemos a ausência de ligação por telemóvel, vemos a ausência de ligação por Wi-Fi e a ligação entre as duas cidades mais importantes do país. Mesmo entre Porto e Guimarães, onde eu trabalho, 1h15 no século XXI para fazer 50 km é algo extraordinário. E, portanto, isto significa que Portugal, durante décadas, não é um problema de hoje, nós hoje ouvimos, de facto, composições que variam e eixos que partem e outros efeitos de uma ausência de manutenção e de falta de investimento,
mas é um projeto que falhou durante décadas. E, portanto, não estamos a falar de 5 anos nem de 10 anos, estamos a falar de muitas décadas de ausência de investimento que não privilegiaram o transporte em massa, o que de facto nos condiciona de um ponto de vista de eficiência como sociedade, nos condiciona também em termos de ambiente, de emissões de CO2, etc. E, portanto, é algo que eu acho que como país temos de refletir, de mudar para o futuro, e é bom que a Comissão insista connosco, com ou sem TGV, mas efetivamente com maior investimento ferroviário. E para um avanço da sociedade é também preciso qualidade no ensino. Neste caso falamos do ensino superior, através de um artigo de José Paulo Esperança, o diretor do ISCTE, que considera que o ensino superior é realmente um setor decisivo e aponta soluções para alguns problemas atuais no ensino. Pois, há 2 aspectos que ele refere. Um aspecto que é importante, que é a escassez de recursos qualificados, e, portanto, isto é uma realidade. A necessidade, por exemplo, hoje em dia, de termos, nomeadamente nas tecnologias de informação, inclusive na engenharia civil, hoje em dia, devido à crise que começou em 2008 e quase a ausência de formação de novos engenheiros civis e a dificuldade de contratar pessoas, e depois a própria criação de riqueza. Portanto, havia um estudo há um par de anos que dizia que o ensino superior em Portugal poderia valer 2 mil milhões de exportação. E 2 mil milhões é muito dinheiro. E, portanto, nós precisamos de uma revolução. E esta revolução, eu entendo que tem de ser feita efetivamente de cima para baixo, tem de ser um desígnio nacional. O ensino superior tem sido parcialmente eu diria quase um parente pobre. Digamos, a percentagem do PIB afeta ao ensino superior é muito baixa, o custo de um aluno do ensino superior é inferior ao custo de um aluno do ensino secundário e, por exemplo, uma universidade como a nossa tem mais de 50% do orçamento, que é um orçamento que é capturado por ela e não vem do orçamento de Estado. E, portanto, para fazer exercícios estratégicos, e é isso, eu acho que é disso que se fala, nós precisamos de ensinar inglês, precisamos de ensinar projetos que vão competir com os maiores atratores mundiais de alunos e precisamos, algo que já temos, mas que precisamos disseminar, que é, de facto, qualidade de vida, custo relativamente baixo num contexto de países desenvolvidos, num contexto europeu, o sol, a praia, um ambiente extremamente acolhedor e, portanto, efetivamente, Portugal acolhe bem os estrangeiros e tudo isso nos dá uma capacidade de atração de alunos internacionais fantástica. Nós sempre coordenamos um projeto que ganhou o maior prémio europeu na cultura Europa Nostra em 2017, onde temos, para cerca de 25 alunos, que é o nosso número clausus, temos 250 candidatos de todo o mundo. E, portanto, vamos buscar candidatos ao primeiro mundo, aos Estados Unidos, ao grande atrator, e às melhores universidades dos Estados Unidos, e vem para Guimarães, digamos que é um cantinho pequenino, efetivamente, de um mundo muito grande, porque Portugal inteiro, quantas cidades no mundo são maiores que Portugal inteiro? Muitas, não é? E Portugal, ser este atrator, como existem outras áreas de excelência, certamente na atração de alunos internacionais, é fantástico e é um mercado importante. A Austrália vai buscar 10% da sua riqueza ao ensino superior e aos estudantes que atrai. Eu acho que podemos fazer muito melhor. Já apresentei inicialmente, disse que foi distinguido com uma bolsa de 3 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação, de sublinhar que este prémio é atribuído, esta bolsa é atribuída a quem está no topo dos que trabalham na Europa e a quem apresenta um projeto de excelência, desde já os meus parabéns. E falamos então daquilo que vai fazer agora com esta bolsa. Vai desenvolver nos próximos 5 anos uma abordagem inovadora para avaliar a segurança do património construído com valor cultural quando submetido a sismos. Quer explicar-nos melhor o que na prática isto vai significar? Correto. Digamos, o grupo que eu tenho coordenado tem-se dedicado bastante à conservação de património edificado com valor cultural. Portanto, quer os monumentos, quer os centros históricos. É uma área importante, é uma área que representa também 10% da riqueza da Europa e, portanto, eu digo que nós também somos aquilo que fazemos, construímos e, portanto, o nosso património é uma marca identitária. Digamos, de alguma forma, nós sentimos portugueses também pelo que temos, mas é um grande atrator de turistas e, nesse aspecto, também é um grande, digamos, é importante para a economia nacional. Nós o que tentamos fazer é, portanto, o património está em risco. Na realidade, os desastres afetam cerca de 250 milhões de pessoas. O sismo e os terremotos conduzem a maior parte dos mortos em casos de desastres naturais. E o património edificado antigo, como temos aqui no Porto, como no Centro Histórico de Guimarães, é um património que não foi pensado para esse evento extremo, porque é um evento que ocorre muito raramente.
E, portanto, enquanto que a engenharia hoje em dia consegue, digamos, prever com bastante precisão o comportamento de uma estrutura moderna, as estruturas antigas nós dizemos que são caóticas. Portanto, fala-se muito no efeito borboleta, que o bater de asas de uma borboleta consegue produzir um tufão do outro lado do mundo. Isso é o caos, ou seja, são problemas que pequenas alterações das condições iniciais, por isso o bater de asas da borboleta, ou seja, eu ter este edifício aqui, ou ter um edifício a 10 metros, ou um sismo gerar-se a esta profundidade ou outra profundidade, ou mais próximo ou mais longe, ou durar 10 segundos ou durar 20 segundos, tudo isso altera a resposta. Isso implica que os modelos que nós temos atualmente hoje têm dificuldade em prever este caos. E, portanto, o que nós vamos fazer é criar uma infraestrutura laboratorial que vai reproduzir o caos durante 4 anos seguidos. Portanto, vamos estar 4 anos, basicamente, a ensaiar o caos e a ter muitos dados experimentais, tanto no domínio da inteligência artificial ou do Big Data, que se fala muito hoje, para permitir ajustar modelos. Depois vamos desenvolver modelos em computador que nos permitem simular a realidade física. E depois tem modelos simples que permitem transferir isto para a engenharia. Portanto, eu acho que o projeto também, nesse aspecto, é um projeto de muito valor societal, porque liga o melhor que se faz na ciência com uma tentativa depois de transformar este conhecimento em conhecimento que é válido para todos e pode ser usado pela engenharia em geral. Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia.